Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Como falamos toda semana aqui, o nosso programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui profissionais da área psi, aptos a ouvir você, a conversar com você, dentro da sua dificuldade, dentro dos seus problemas. Sempre abrimos o programa com um tema, mas é só para abrir o programa. As suas questões, as suas perguntas não necessitam estar ligadas diretamente ao tema. Por isso, você pode fazer a questão que você quiser. E como eu costumo brincar, desde que vocês aceitam não sei como resposta, porque nós não sabemos tudo, né? A gente pode dizer às vezes, eu não sei. Mas pode participar, liga, participa com a gente. O nosso telefone fixo é 3386-1400. E o nosso WhatsApp é 98486-7633. Na semana passada, o Sérgio disse que eu falei muito rápido. Então vamos repetir devagarzinho. 98486-7633. Você pode participar conosco por este WhatsApp. E também pelo Facebook oficial da rádio, que agora estamos transmitindo ao vivo para o Brasil e o mundo, né? Através da internet. Então, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Até outros planetas. Até outros planetas, quiçá, né? Como disse aqui a nossa convidada Maria Emília, né? Até de outros planetas você vai poder nos ouvir e nos ver. Então, ligue, participe, esteja com a gente nesses 55 minutos e eu peço a vocês, compartilhem. Sempre tem coisas boas aqui que a gente fala, que ajuda muita gente. Então, quando você compartilha, você bota para toda a sua rede e milhares de pessoas podem se beneficiar dos profissionais que aqui vêm com as informações sobre saúde física, mental e espiritual. O nosso tema da tarde de hoje é apego, desapego. E a gente tem como convidada a Maria Emília, vocês já ouviram a voz dela aí, o pessoal do WhatsApp já está vendo, e a nossa amiga Júlia, que também está aqui como psicóloga, para conversar um pouco conosco. Vamos começar pela Maria Emília. Maria Emília, o que você tem a nos dizer sobre apego, desapego? Eu nada, o Evangelho tudo. O Evangelho tudo. Então vamos repetir o Evangelho. O Evangelho, capítulo 16, né? Sim. Fala bastante, não se pode servir a Deus a mamon, e aí fala bastante sobre apego. Aí a Júlia até trouxe a contribuição da Joana de Ângeles, que está no livro Homem Integral, né? Que também traz bastante reflexão. E porque a gente está numa sociedade muito consumista, né? Falar de apego tem tudo a ver, né? Até porque a gente quer falar justamente do desapego, né? Porque o desapego, ele é uma arte, né? Você apreciar os bens terrenos no seu justo valor, como diz o Evangelho, né? O Evangelho não convida a pessoa a vivenciar a pobreza, a fazer voto de pobreza, né? Deixar de possuir bens. Ao contrário, diz que os bens, na verdade, até são uma tentação para desenvolvermos a capacidade de escolher as coisas, né? Então é um elemento é uma alavanca de progresso à medida que você, através do interesse que você tem em obter as coisas, você aprende a obter apenas aquilo que é necessário, aprender o que é necessário, né? Quando fala da lei de conservação maravilhosa, fala lá do que é necessário e do que não é, né? Então, apreciar os bens no seu justo valor, né? Dentro daquilo que realmente vai te beneficiar, né? Vai te beneficiar
e também vai beneficiar os outros, né? Em resumo, o Evangelho fala isso, né? E para que você faça isso, você tem que aprender a usufruir sem sacrificar os interesses da vida futura. É altamente filosófico isso, né? Mas é muito difícil de praticar, né? Porque você não vai acumular, né? E não se lamentar, né? Se você perder seus bens. Olha só. Dá uma de Jó. Jó é citado, né? Inclusive no capítulo. E, aliás, o capítulo tem um item da instrução dos espíritos enorme, né? Onde o espírito está lá concitando, clamando, chamando, né? Então, quem possui, né, muito apego aos bens, sempre possui o sentimento do orgulho, né? Que ele refere aqui, que, na verdade, quem possui as coisas muito apegadas, na verdade, o que alimenta aquele apego é o orgulho, é o sentimento do orgulho. Já a Joana fala do mau emprego, né? Que você utilizar as coisas apenas para a sua satisfação pessoal, sem pensar nos outros, é um grande empecilho para o seu adiantamento moral e espiritual. Que toda vez que você se desapega, que você abandona, né, aquilo que você estava apegado, suas verdades, seus bens, né, e partilha com outro, você está... só um instantinho, que a Júlia já está em cócegas, calma, que ainda não acabei. Estou com cólicas. Então, é um empecilho, né, no adiantamento, né? Então, o rico que emprega bem a sua riqueza, ele atende à providência divina, né? Então, aí está falando, os espíritos estão dizendo que a riqueza não é uma coisa indesejável, ao contrário, é uma prova. É uma prova, às vezes, até mais difícil do que a pobreza, porque expõe mais o indivíduo às tentações, né? E o apego, então, se você... a Joana fala uma coisa muito legal, que ela diz assim, que o apego destrói na gente a faculdade de amar, porque à medida que a gente vai apegando, a gente pouco se exercita com o próximo, e aí a gente vai desaprendendo a amar as pessoas, porque a gente leva tudo em consideração, todos os valores para nós estão na base do que a gente tem de material, né? E aí... Então, aí eu já acabei, pode falar aí você o que você quiser, gente. Então, primeiro eu queria agradecer a todos que já estão nos ouvindo. Tem até gente da Suíça ouvindo a gente. Isso é muito bacana. Eu não sei falar suíço também, mas eu acho que ela sabe falar português. Tem uma frase da Joana nesse livro O Homem Integral, né? Quem está vendo a imagem está vendo o livro, quem está ouvindo é um livro da Joana, O Homem Integral, e que fala assim, ó, na sofreguição da posse, quer dizer, nessa ânsia de possuir, o homem supõe que o apego às coisas e a disponibilidade de recursos e principalmente a ausência de problemas são os fatores que nos levam à felicidade. E para isso, a gente se empenha com todo o desespero. E o que ela vem dizendo? Porque aqui ela está falando num trecho do livro sobre as leis kármicas e a felicidade. E ela está falando que não é o bem material que traz a felicidade, não é? Na verdade, muitas vezes ela traz a infelicidade, porque a gente pressupõe que a felicidade está na disponibilidade de recursos. Quer dizer, quem nunca falou assim, a felicidade é você ter dinheiro para fazer o que você quiser, né? A gente associa muito que quanto mais a gente tem, melhor a gente é, né? Então... mais feliz se é quanto mais tem, né? Sim, exatamente. E o principal que eu acho é a ausência de problema. A gente acha que se a gente não tem problema, a gente está feliz. E isso é impossível. Porque a vida, inclusive a felicidade, está associada ao problema. Porque a felicidade vem da superação de um problema. Então, se cada vez que chega um problema pra gente, a gente diz, ai meu Deus, mais um problema, mais uma vez, não tem felicidade, não tá bom pra mim, a gente está fadado a ser infeliz. Porque a vida todo, o tempo todo, a gente está sendo confrontado e apresentado a problemas.
E, de forma alguma, os bens materiais, eles são o nosso castigo. Mas eles, sim, eles nos expõem a uma grande possibilidade de realização. E quando a gente não utiliza essa possibilidade para realizar algo benéfico para nós mesmos e dessa forma incentivar pelo exemplo as outras pessoas, porque a melhor forma da gente divulgar boas ideias e da gente ensinar é através do exemplo. Então, se a gente não utiliza, a gente pega todo o bem material e guarda, ao invés de utilizar ele de uma forma a ter mais prosperidade, a gerar mais coisas boas, seja emprego, seja novas ideias, seja um empreendimento, seja coisas que gerem um movimento saudável, a gente vai ser cobrado por isso. Então, o que o Evangelho muitas vezes diz é isso. Aquele que tem recursos materiais, é como se tivesse um arsenal de energia de realização maior. E se você coloca o seu arsenal guardadinho, se você não utiliza o seu arsenal, você vai ser cobrado por ele. Né? Muitas vezes, pessoas que não têm arsenal nenhum financeiro têm muita energia para agir, mas não tem. E aí a vida se faz nessa cobrança, né? E no uso devido e indevido dessas propriedades. Mas, de certa forma, eu acho que o apego está muito mais ligado muito mais do que só os bens materiais. Mas ao apego aos sentimentos, ao apego à rotina, o apego ao medo, o apego ligado à nossa dificuldade de se transformar. Viajando aqui na maionese com um colega suíço que está participando com a gente, né? Porque a gente está aqui no Rio, né? Passando um perrengue, né? Passando uma dificuldade financeira muito grande, muita gente sem salário e até poderia parecer uma grande hipocrisia a gente falar de apego aqui hoje, com tanta gente passando dificuldade para pagar suas contas e botar comida dentro de casa. Já o meu colega da Suíça aí, que eu não sei o nome, não passa por nenhum... É uma colega? Não passa por nenhuma dessa situação, com certeza, lá onde ela mora. Porque lá ela tem os benefícios sociais e tem a proteção social para que isso não aconteça. Então, somos dois seres planetários, morando em países diferentes, em cidades diferentes, com histórias absolutamente diferentes, mas que eu tenho certeza, se ela pudesse se materializar aqui e contar para a gente como é que é a questão do apego lá na cidade dela, ela vai falar de coisas muito, muito coincidentes às nossas, não é? Porque não é uma questão só do que se tem de material, e sim o valor moral de se apegar às coisas ou não se apegar às coisas, né? Que eu acho que é o que move aqui hoje o nosso interesse, né? É interessante esse aspecto que a Júlia começou falando, porque quando nós falamos em apego, a primeira ideia que vem é o apego às coisas materiais. É o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu telefone, é o meu relógio, é o meu. Tudo é o meu. Depois, o apego às pessoas, né? É o meu filho, é minha esposa, é meu neto, é meu marido, etc. E a gente tem que alargar um pouco esse horizonte em termos de saber o que é apego ou desapego. Quando nós temos umas ideias pré-concebidas e não aceitamos mudar de ideia, estamos apegados a essas ideias. Quando eu tenho um preconceito e não aceito, não penso em modificar, em transformar, em me transformar, eu estou também apegado a essas coisas, a essas ideias. Quando eu tenho uma crença que só a minha religião é a boa, que só a minha religião é a melhor, só a minha salva, isso é um outro apego que nós precisamos abrir mão dele, porque não é só de coisas materiais, como a Júlia começou dizendo, mas principalmente de coisas espirituais, ou coisas morais. Como a Maria Emília está lembrando, muitas pessoas hoje na cidade do Rio de Janeiro vivem uma dificuldade enorme, no mundo inteiro, mas na cidade do Rio de Janeiro, mais especialmente, por não ter até o pagamento do seu salário, do seu trabalho. Então essas pessoas não têm apego? Tem. Elas têm os apegos às coisas não materiais. E todo apego em demasia, com certeza, causa desequilíbrio. Todo apego em excesso causa ou pode causar doenças, tanto físicas
quanto emocionais, ou as emocionais que se transformam em físicas. Então, é esse o cuidado, ou pelo menos esse aspecto, Júlia, que eu queria, né, te provocar, né, para essa, pelo menos mais alguns minutinhos, essa continuidade desse tema aí. Então, eu acho que, pensando até nessa questão que a gente está vivendo social, o quanto não é um convite ao desapego, e a gente está pensando também que o desapego é só... o apego é da escassez, mas muitas pessoas, né, como a nossa colega que mora em outro país, também vive situações de apego, porque o apego ele não está condicionado ao que nós temos, ele está condicionado a essa ideia que está dentro de nós, porque o apego ele não é só ao que eu tenho, né? São as pessoas. O que a gente mais gosta de usar essa pessoa é minha, né? Ela é minha posse. Aí a gente vai desdobrar o pensamento e vai ver que a gente está aprisionado à minha ideia, né? A quem eu sou, ao meu ego, eu sou isso. Então o apego ele está na maioria das instâncias da nossa vida. Ele pode ser muito bem definido a nossa dificuldade de transformação. Porque quando a gente tem dificuldade de transformar, significa que nós estamos apegados a uma ideia, a uma forma de ser, a um jeito de se andar no mundo, né? E muitas vezes o apego não é só aquilo que a gente tem, mas principalmente a ideia que nós temos de quem nós somos. E muitas vezes isso é um entrave, um atavismo à nossa transformação. A Joana, nesse trecho que eu usei de inspiração, ela fala muito do apego que nós temos às pessoas e a nossa dependência emocional, né? Do quanto muitas vezes a gente depende dos outros para ser feliz. E ela aborda o quanto é importante desenvolver a nossa autonomia emocional. Porque a dependência emocional é uma forma de apego, né? É um condicionante para o afeto, é um condicionante para o amor, é um condicionante para se sentir feliz, né? Para estar feliz. É por aí. Nós temos muita gente participando conosco aqui pelo Facebook, estou vendo aqui agora 52 pessoas ligadas aqui agora nos ouvindo, e como a Júlia lembrou, até em outros países, tem até uma pessoa que a Rosângela ligou aqui. Na Suíça fala-se 3 idiomas, né? O francês, o alemão e o italiano, dependendo do cantão onde se vive na Suíça. O Danilo disse que aqui o apego é uma defesa de pensamentos e sentimentos que alguém julga como verdades absolutas. Exatamente isso, Danilo, que a gente estava conversando aqui. A gente julga as nossas verdades como sendo a minha religião é a melhor de todas. Então, isso é um apego que eu tenho à minha religião e que me faz mal com toda certeza, porque eu não sou o dono da verdade e nenhuma religião tem a verdade completa. A verdade é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tudo mais que tivermos vai ser parte disso, vai ser um pouquinho disso, não isso com toda certeza. Vou continuar pedindo para as pessoas compartilharem. Vamos ver se a gente consegue mais gente assistindo e para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, que é o apego. Com toda certeza. Até porque tem muita coisa para se falar a respeito muita coisa para se falar, com toda certeza. E, Júlia, a Ana Cláudia aqui de Magé, uma pergunta que ficou da semana passada, não deu tempo do Sérgio responder. Ela pergunta aqui: gostaria de saber como pensar, pois durante anos eu tinha vários pensamentos ao mesmo tempo. Talvez a Maria Emília também pode entrar nisso, como a psiquiatra pode ajudar. Não conseguia pensar com continuidade, diz ela. Há um ano comecei a frequentar um centro espírita e no instante que entrei, percebi que a minha cabeça ficou vazia. Hoje estou mais tranquila, mas percebo que não sei pensar. O que é que vocês podem dizer para a Ana Cláudia? Não sei pensar. Na verdade, o que ela considera que seja pensamento, né? Porque o pensamento é a expressão das nossas ideias, né? Na verdade, estamos constantemente em ideação, imaginando, elaborando. Então, talvez ela, por ela se sentir agitada internamente, não consiga distinguir
bem o que ela está pensando, né? E dizer que ficou com a cabeça vazia, na verdade, mereceria que a gente conversasse mais a respeito disso com essa pessoa, porque talvez o que me passou é que ela entrou no centro e ficou pacificada. Ela recebeu um benefício de pacificação mental e de apaziguamento das suas ideias, né? E aí ela interpreta isso como vazio, né? Então, você vê, a pessoa dá nomes, né, às suas sensações que merecem uma atençãozinha, né? Merece que a gente pergunte, mas como é que é isso? Como é que é? Explica para mim o que é esse vazio, porque aí a gente vai chegar mais perto do que a pessoa está realmente sentindo, né? Porque essa coisa a gente ainda não consegue ficar sem pensar, né? Só quem pratica meditação há muito tempo, que já tem domínio bastante grande da sua mente, consegue esvaziar a sua mente, né? Em realidade... Não é para qualquer um. Em realidade, a meditação nem é um parar de pensar, né? É parar de se identificar com os pensamentos. E não é para qualquer um, né? Não é para qualquer uma coisa de prática, porque a vida é múltipla, né? Em estímulos, né? Eu fiquei questionando o que seria esse quando entrou, parou de pensar e não saber pensar, né? Eu fico imaginando quantos eus existem dentro da nossa cabeça. Então, será que o que você fala que você não sabe pensar é porque você julga que você precisa pensar de determinado uma ou outra forma, ou porque você sente que você não se adequa de alguma forma à realidade que você vive? Porque eu fiquei pensando, se quando você sentiu que você entrou dentro da casa espírita e isso se cessou, eu fiquei pensando assim, será que tem um tanto de acompanhantes com você que lhe infligiam vários tipos de pensamento ao mesmo tempo? Também pode ser um pensamento, pode, né? Uma invasão, né? E quantos acompanhamentos que a gente faz que não são necessariamente espíritos, né? A nossa mente, ela é múltipla, né? Então, eu acho que como a doutora Maria Emília falou, não tem como a gente falar assim sem conhecer. Teria que conversar para entender melhor esse curioso caso, né, dessa mente que de repente fica vazia e que essa sensação de não saber pensar, né? Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é que, na verdade, a gente não sabe mesmo pensar. A gente é invadido por uma torrente de pensamentos e a gente precisa aprender ao quanto a gente se identifica com esses pensamentos ou não. Esse é o grande aprendizado. Ana Cláudia, é interessante que você busque uma ajuda. Eu achei que você precisa de uma ajuda profissional. Pode ser que eu esteja equivocado, mas seria muito interessante que você conversasse, como disse a Júlia, pessoalmente com um profissional, para se explicar melhor, para você poder se entender um pouco mais, porque isso pode ser alguma coisa até maior do que nós estamos pensando, ou do que a gente tem pensado até então. Desde a semana passada que eu estou pensando nessa sua questão, né? Ela fez na semana passada e ficou na minha cabeça e eu estou pensando nela, né? Eu e o Sérgio discutimos aqui um pouco sobre ela. Acho que vale você buscar um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra, para você conversar, explicar para ele como é que é esse vazio, como é que é esse não pensar, e aí sim vocês juntos poderem fazer um diagnóstico. Tá bom? Ana Cláudia de Magé. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação. A gente está uma semana aqui discutindo em cima da sua questão, né? Espero que você busque a sua ajuda aí para resolver a sua situação. Estamos fechando aqui o primeiro bloco, acaba rapidinho o tempo aqui. Em alguns minutinhos nós voltaremos. Um abraço, até já. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Se
Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 33861403 ou 33861422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Você tem alguma dúvida sobre como educar os filhos? Quer saber como aplicar os princípios espíritas na família e na escola? Acompanhe o programa Espiritismo e Educação comigo, André Parente, trazendo a visão espírita sobre a educação. Espero você toda quarta-feira, às 5h30 da tarde, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu estudei muito para tirar uma boa nota no Enem. E agora, com o ProUni, eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. E com o FIES, eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar o meu sonho de fazer uma faculdade. Agora que você já tem a sua nota do Enem, fique atento às inscrições do ProUni, de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. E do FIES, de 7 a 10 de fevereiro. É a sua chance de entrar em uma universidade particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça. Aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você e as nossas convidadas da tarde de hoje, a psicóloga Júlia Tourinho e a psiquiatra Maria Emília, que começaram conversando conosco um pouco aqui sobre apego, desapego, enfim, o quanto nós temos que aprender a nos desapegar. A partir daí, começamos a conversar com os nossos ouvintes, inclusive ouvintes lá da Suíça. No caso da nossa Rosângela, que está lá na Suíça. Obrigado aí pela sua participação, Rosângela. E aqui, Júlia, tem a Selma, que ela disse que eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas curiosidades, pois tenho conflitos com meu marido, mas não sei ficar sem ele. Quero saber o que fui dele na vida passada. Já fiz mesmo? Pois é. Tem certeza que você precisa? Já fiz tantas coisas erradas e mesmo assim ele me quer. Só que sempre fala ao contrário. Ele me quer, mas fala que não quer. E ele diz que eu sou o karma que ele carrega. O que você pode dizer para nossa amiga Selma? Ela não disse o bairro aqui, mas acho que é de São Gonçalo, né, Selma?
Ela não disse o bairro. Antes de responder a Selma, eu queria convidar todos os nossos ouvintes que estão aí pelo Facebook para dizer de onde são. Porque a gente falou aqui da Rosângela, a gente não sabe das outras pessoas. Diz aí de onde vocês são para a gente acompanhar aqui junto. Então, Selma, o que eu penso com a sua pergunta eu acho que tá tudo bem. Sabe por quê? Porque relacionamento, você disse uma coisa muito importante, ele continua me querendo, né? E você continua querendo ele. Então, isso é o que une os casais, a vontade de, apesar de todas as dificuldades, querer permanecer juntos. Dificuldades nós temos. A gente tem que ver só alguns detalhes, como a gente, por exemplo, está falando de apego. Às vezes a gente se mantém em determinadas relações por apego. Não é por amor, por desejo de se tornar alguém melhor, de estar convivendo, de estar se transformando. Para que servem as relações? As relações servem para nos aprimorar, para nos laborar, para a gente aprender junto com uma outra pessoa sobre o amor, sobre a tolerância, sobre o afeto. Não é aquele conto de fadas o tempo todo, né? Na verdade, é muito mais as dificuldades, os labores do dia a dia. Então, pelo que eu estou escutando da sua fala, você está me dizendo assim, a gente tem muitas dificuldades e eu não consigo compreender porque, apesar das dificuldades, a gente continua junto. Então, eu te digo, está tudo ótimo, porque se vocês estão continuando apesar das dificuldades, é porque existe um afeto que os une, existe um desejo de se tornar pessoas melhores. O que a gente precisa uma coisa eu cometo tantos erros. Ok, todos nós cometemos. Cada um de vocês está se empenhando em cometer menos erros, em se tornar uma pessoa melhor, não pelo outro, mas por si mesmo, para que seja uma convivência mais fácil, algo melhor para vocês dois. Eu acho que isso é o mais importante. Como estava falando da questão do apego, que eu acho que não é o caso de vocês, pelo menos me parece, e algumas relações se mantêm por apego, porque nós temos o famoso medo da mudança, medo de perder, medo de o que vai ser agora, e aí nos mantemos em uma relação que está nos fazendo sofrer apenas, não está nos acrescentando, não está nos tornando melhor. Então a grande pergunta essa relação me transforma em uma pessoa melhor? Não é assim a quantidade de coisas que eu tenho, o quão feliz eu sou, mas é esse labor do dia a dia de se sentir se tornando melhor, perdoando mais, tolerando mais, compreendendo mais. Porque quando a gente está nesse labor, a gente sente uma coisinha dentro do coração, assim, que diz que, poxa, que bom que eu tô me superando, que bom que eu tô né? aprendendo. Essa coisinha se chama satisfação, né? Estar satisfeito, né? É isso. Estar no caminho. Henrique de São Gonçalo. Henrique, você faz aqui algumas perguntas e que nós não sabemos responder. Aqui nem eu, nem a Júlia, nem a Maria Emília temos condições de responder essas questões. São questões bastante polêmicas, um pouco doutrinárias e que não é nem o foco aqui do nosso programa. Eu sugiro que você escreva para o programa respondendo aos ouvintes, que eles têm uma especialização, digamos assim, para falar de assuntos doutrinários. Nós aqui falamos mais de assuntos emocionais, psicológicos, algumas coisas, obviamente, espirituais, que estejam causando dor, que estejam causando dificuldades. No seu caso, entendo a sua curiosidade, eu também sou curioso, vou pesquisar, mas não é o objetivo aqui do nosso programa. Tá bom, Henrique? Um abraço para você. O Antônio, lá de Cordovil, diz que o problema do apego, Maria Emília, é quando nós transformamos o supérfluo em essencial. Sim. Daí lutamos, né, contra a moral, a razão, a lógica, para conquistarmos todos os nossos desejos. E até transformamos isso num sentimento adoecido, que são os chamados acumuladores, né? As pessoas que você entra na casa da pessoa, tem um monte de objetos que nenhum deles serve para ela, mas ela guarda porque ela não consegue se desvencilhar daquilo. Já é uma coisa adoecida, né? Já é um adoecimento. E como tem tido, né, esse tipo de situação de pessoas que acham uma coisa na rua, leva para casa e eu vou ver se eu dou uma reformada nisso aqui para melhorar, e vai acumulando, a ponto de você nem conseguir entrar mais na casa da pessoa de tantos objetos que ela guarda
E é um sentimento de apego, né? Que, na verdade, ela está tentando preencher algo que está dentro dela e que ela não consegue, ela tenta preencher com os objetos, né? E, realmente, essa questão do apego é o que a Joana fala, o apego constrói uma ilusão, né? Porque à medida que você vai se apegando das coisas, você tem essa falsa sensação de que você tem muitas coisas disponíveis, que isso lhe pertence, que você é dono daquilo, e também que aquilo vai resolver. Quantas pessoas eu conheço que em momentos de depressão dizem assim, eu vou no shopping, aí eu compro um sapato, mulher, né, geralmente compra uma bolsa, ou homem compra um tênis, e aí aquilo me alivia. Porque temporariamente, né? Então, isso não é simples, não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? E a Joana diz, então, que real mesmo, isso é ilusão, mas o que é real é que o homem, ele deve buscar a satisfação no mundo íntimo e não no que está fora dele, né? Porque à medida que ele busca a satisfação no mundo íntimo, e desenvolve dentro dele uma lucidez a respeito do que é bom para ele e do que não é, ele aí se sente feliz porque ele está desenvolvendo os verdadeiros valores de uma vida em plenitude, né? Ô Maria Emília, aproveitando, já que você está falando, a outra questão que temos aqui é muito médica, então vou passar para você. A Maria lá de Jacarepaguá. Ela diz que a minha filha está com 38 anos e quer engravidar. Mas ela descobriu que está com tireoide de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto. Tireoidite é uma inflamação de Hashimoto. Gostaria de saber se existe algum tratamento na homeopatia, já que ela não gosta de remédios alopáticos. Se existe ela alguma vai ter que fazer um controle da glândula, né? Porque ela vai precisar fazer uma avaliação no endocrinologista que trata de tireoide, para fazer avaliação direitinho, porque merece cuidado, merece atenção. E se precisar tomar uma medicação, vai ter que ser alopatia mesmo, não vai poder ser homeopatia. A homeopatia pode entrar ajudando, né? Mas não... Até a própria gravidez, acho que vai ter que ser adiada, né? Por conta disso. Mas ela vai ter que buscar, sim. Mas a homeopatia pode ser uma terapia auxiliar. Auxiliar. Não a principal. Não a principal. Ok, Maria. Então, busca um médico, pede para buscar um médico e medicamentos só com orientação médica. Nós temos aqui até... Precisa avaliar, fazer exames laboratoriais. Não é uma coisinha simples, não é uma bobaginha, né? Nós temos aqui, às vezes até falado em alguns remédios homeopáticos, mas... há uma orientação até nossa aqui da direção da rádio para que não mais se mencione nome de remédios ou efeitos de medicamentos aqui no ar. Então pedimos até desculpas aos nossos ouvintes, mas vamos nos omitir de dar nome de remédio ou qualquer indicação. Então procure um médico, como disse a Maria Emília, precisa ser alopatia, a homeopatia pode entrar como auxiliar, mas hoje a alopatia, tá bom? Um abraço para você. A Eledi lá do Engenho de Dentro. Eledi, manda um e-mail aqui para o programa. Ouvindo você, @radioriodejaneiro.am.br. Eu mando a relação dos terapeutas que trabalham aqui com a gente, que a gente conhece, inclusive da nossa amiga Júlia Tourinho, que também está aqui conosco hoje, tá bom? A gente manda por e-mail para você. Um grande abraço para todos vocês. Deixa eu ver um pouco aqui os nossos amigos aqui do Facebook. Luciano de Oliveira, adorando o programa. Obrigado, Luciano, pela sua ajuda, pela sua participação. Campo Grande. Campo Grande, é isso aí. O Luciano Oliveira de Campo Grande, o Flávio Veloso, o programa é insuperável. Flávio de Cascadura, obrigado. A Vilma Santos, nada melhor como a oração. Está
cada dia a gente um pouquinho mais observador. Ela de Marechal Hermes. Falar em oração, falar em prece, quero convidar os amigos lá de Bangu para amanhã, terra lá da Maria Emília, né? E do Sérgio Breves. Fresquinho. Pois é, fresquinho, lá é uma beleza. Amanhã eu vou estar lá às 6 horas da tarde, lá no Gepela, na rua Silva Cardoso, conversando um pouco lá com os nossos amigos lá sobre prece, sobre oração, efeitos da prece. Então os nossos amigos de Bangu, vamos participar lá. A Márcia Teles, ama o programa, é de São Cristóvão. Obrigado, Márcia. Ribeirão Preto também, ó. Tem pessoal de Ribeirão Preto participando, obrigado. A Cíntia Caruti de Ribeirão Preto, a Márcia já falando de São Cristóvão, a Nininha, não diz aqui onde, mas o apego no meu ver, é uma doença. Quando foge do controle. Quando foge do controle. Quando foge do controle, com toda certeza, Anny, é uma doença, sim. E lembrar os nossos amigos aqui do Facebook que depois, durante o final de semana, durante a semana, até a próxima sexta-feira, eu garanto de entrar lá no site, em casa, e responder a todos vocês, tá? Semana passada eu respondi todo mundo, com tempo, com calma, já aprendi, já me informei aqui como fazer isso, o Caio já me ensinou, porque eu não sabia também, então já estou sabendo como fazer. Na semana, eu vou responder a todos vocês, também pelo Facebook. Meu nome é Allan Kardec e estou com síndrome de pânico e fobia já há algum tempo. E estou precisando de um psicoterapeuta espírita. Vocês teriam... Bem, o Allan Kardec, a mesma coisa que a gente fala aqui toda semana. Manda um e-mail para cá que a gente responde para você com uma lista de amigos, né, pessoas de nossa confiança que podem atender você, tá? São pessoas que trabalham conosco aqui na rádio, da Júlia, Maria Emília, do Henrique, do Milton, né, e todos, o Sérgio, a Cristina Brito, o César Said, todas as pessoas que trabalham conosco aqui, além de outros amigos nossos, psicólogos e psiquiatras, que a gente conhece e confia e que a gente passa para vocês, passa para os nossos ouvintes, tá bom? A Miriam está amando o programa e gostaria que o Valdenir, né, Miriam, mandasse um abraço. Um abraço para você. Ela mora na Fazenda Botafogo, porque hoje é aniversário dela. Parabéns. Grande abraço, Miriam, para você. Feliz aniversário. Sandrinha lá de Madureira também, mandando um abraço pra gente. E... ok, esse aqui respondido. É que a gente está navegando aqui com vários mídias ao mesmo tempo, tá? Então eu vou numa janela, vou na outra, para responder aqui a Gina de Jesus, aqui pelo Facebook. Aqui, se não tiver cuidado, ela foge rapidinho. Eu perco... tá aqui embaixo. Amo essa rádio. Foi minha companheira em um momento de minha dificuldade, muita dificuldade. Gina é minha também. É companheira de todos nós. E aí me permito até falar um pouquinho da rádio. A rádio precisa de colaboração. Nós não anunciamos, vivemos de doação, temos 40 funcionários e precisamos manter tudo em dia. O Caio está aqui, né? Os nossos funcionários, Luiz Carlos ali na técnica, a Sheilinha no telefone, todo mundo é funcionário e precisa do pagamento, do 13º, das férias. E a gente a rádio vive de doação, porque é uma rádio do Movimento Espírita. Ela precisa da ajuda de vocês. Então, quem puder ajudar, entre lá no site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, e clica lá no Clube da Fraternidade. Tem uma maneira de vocês ajudarem a rádio. Além, obviamente, de estar participando conosco aqui no Facebook, de estar compartilhando, de estar orando pelo nosso trabalho, tudo isso é uma ajuda. Mas nós precisamos pagar os nossos funcionários e só podemos fazer com a ajuda de vocês. Então, aproveitando aí, porque eu também amo a rádio e estou aqui, né, voluntariamente, todos nós que estamos aqui hoje voluntariamente, trabalhando, mas precisamos dessa ajuda, tá bom? Um abraço para todos vocês. E quanto mais a gente puder compartilhar e divulgar as boas ideias, quem sabe a gente consegue agregar mais pessoas, né, para estar aqui junto conosco. Isso é importante também, né? A Nininha Melo, o apego pode ser uma doença?
Pode, tudo que é excesso, para mais ou para menos, gera desequilíbrio, né? Mental, moral. E pode sim, claro que pode desenvolver. Não tem aquele grupo de ajuda mútua, mulheres que amam demais, sim. né? Que são justamente aquelas pessoas que se reúnem porque desenvolvem um amor extremamente apegado ao seu companheiro, né? E que não conseguem, sofrem maus tratos, desprezo e não conseguem, enfim, terminar o relacionamento e passam pedaços bem difíceis. Tem vários tipos de apego, não são só os apegos às coisas, não é só a avareza, não é só a prodigalidade, né, que está relacionada aos objetos, às coisas que a gente usufrui, mas também aos sentimentos, como a Júlia falou, autonomia emocional. O que é autonomia emocional? É você emocionalmente não depender das pessoas, né? Você poder estar emocionalmente íntegra e estar até, como ela falou, contribuindo muito mais para as pessoas, porque você vai estar inteiro, íntegro, né? Satisfeito com você mesmo, colaborando com as pessoas, ajudando as pessoas, apoiando as pessoas, sustentando muitas das vezes as pessoas nos seus momentos difíceis, né? Que essa é a verdadeira solidariedade, é o amor, né? É a verdadeira solidariedade. Uhum. Bem, eu estou com uma audiência aqui muito especial, me permitam. Né? O João Vitor está nos vendo lá de casa, é meu netinho de 5 anos. Aí, João Vitor! Tem que mandar um abraço pro João Vitor, né? Porque o João Vitor é uma Oi, João Vitor! pessoinha especial, né? Oi, João Vitor, tudo bem? Fique tranquilo, daqui a pouco... É o João Vitor que faz aniversário no mesmo dia que eu? Não, ele faz em janeiro. Quem faz o mesmo dia que você é o Felipe. São muitos netos, gente. São 2. São muitos, mais que um. Mais que um são muitos, né? O apego quase sempre leva ao sofrimento, diz aqui o Danilo. O ideal é sempre ter um olhar e um sentimento que nada é para sempre. Tanto na felicidade quanto na tristeza. Sim. Júlia. É o Danilo? Comenta aí pro Danilo Soares. Danilo, eu concordo número, gênero e grau com você. E você deve saber muito bem como eu ou com muitas pessoas, que isso é difícil pra caramba, né? Muito difícil. Muito difícil da gente praticar, porque a gente tem uma certa ilusão. Por que a gente se fixa tanto ao apego? Porque a gente tem uma ilusão de que isso nos dá uma... isso é meu, ele é meu, então eu tô garantida... Eu não vou mais passar perrengue, essa casa é minha, então eu não tenho mais problema, esse carro é meu. E isso não é uma verdade, né? A gente está com as pessoas, está com as coisas e flui na vida. E quando a posse, ela faz isso, ela estrangula a gente e impede. Não precisa ser que a gente não tem que se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo afetivamente, não é isso que eu estou falando. Mas a posse, ela vai esmagando as relações, porque as pessoas se sentem aprisionadas e nós viramos muitas vezes algozes das pessoas. Então, praticar o desapego não é, porque não preciso de ninguém, não preciso de coisas. Não, porque a gente precisa aprender a esse ir e vir, porque senão a gente também não cuida. A gente vai para um outro extremo, né? Que a gente não cuida mais das coisas, não cuida mais das pessoas, não cuida, porque a gente não precisa de nada. É a gente poder efetivamente transitar entre cuidar genuinamente das pessoas, das relações, das coisas, apesar delas não serem nossas. Então, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é, por exemplo, eu moro numa casa alugada, mas por causa disso eu não vou cuidar daquela casa? A minha mãe sempre me disse, você mora nessa casa, você tem que ser grata a essa casa. Então eu cuido da minha casa. Eu pinto, né? Recentemente, ano passado, eu fiz sinteco, que quem já fez sinteco, morando dentro de casa, sabe que é uma confusão, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa casa, mesmo que ela não seja nossa.
Acho que esse é um bom exemplo da prática do apego e do desapego saudável. A gente precisa cuidar das coisas, mesmo que elas não sejam nossas. Porque, na verdade, ninguém é nosso. Mas é por isso que a gente não tem que cuidar da pessoa, não tem que ser leal, honesto, companheiro, né? É por causa disso que a gente não tem que cuidar de uma casa se ela é alugada. A gente não tem que cuidar de um quarto de hotel. Se a gente fosse hospedar, a gente vai destruir tudo. Porque não é meu. Não. A gente precisa ter honestidade e cuidar das relações. E, ao mesmo tempo, exercitar que, no fundo, não possuímos. Porque é essa a ideia que a posse dá, né? Então, eu estou segura aqui, né? Quem tá vendo que eu estou fazendo uma cara, eu estou aqui, né? É meu. E não é verdade. Isso só nos esmaga, né? Nos aperta, nos constringe, né? Perfeito. Falando em apego, aqui a Ana Cris, lá de Nova Iguaçu, diz que estou muito apegada à Rádio Rio de Janeiro, a 1.400 kHz. Mas esse é um apego esse é um apego saudável, que não é empecilho, né? Esse é um apego que faz crescer, que nos ajuda com toda certeza, tá bom? Um grande abraço para você. Nós estamos respondendo a todo mundo aqui ao mesmo tempo, por isso às vezes nos perdemos um pouquinho aqui. Oi, aqui é a Marisa. Consegui aprender a entrar no Face. Que bom! Ei, Marisa! Coisa boa! Marisa da Ilha do Governador, Marisa? Que bom que você está ouvindo também aqui na Ilha do Governador. A Valéria Santos Anjos, adorando o programa. Obrigado por tantas informações importantes para todos nós. É o que a gente estava falando, Valéria. A gente está aqui com uma melhor das intenções para divulgar coisas boas. A gente já vive com muitas coisas ruins, né? Nós já convivemos com muitas notícias ruins o tempo inteiro. E, infelizmente, nós ainda gostamos de coisas ruins. Tanto gostamos que dá ibope, né? Senão, a televisão, a mídia não vendia tanta coisa ruim. Se vende é porque nós compramos, né? Então tem alguém que compra e eles vendem. E a Rádio Janeiro se propõe a ter uma proposta diferente. Nós queremos vender coisas boas. Queremos vender instrução, orientação, saúde, bem-estar, equilíbrio. Não que sejamos tudo isso, né? Não somos aqui os experts em equilíbrio, não somos os perfeitos, mas estamos trabalhando para melhorar a nossa vida, o nosso viver. A Eliane curte, ótimo programa. Que satisfação vê-los. Obrigado, Eliane, também pela sua participação. Mas quem aqui? Algumas pessoas mais do Carmen Lúcia, beijinhos a vocês. Obrigado, Carmen Lúcia. Tem a nossa amiga lá de Portugal também está nos ouvindo. Obrigado, minha amiga. A Beth Neves, lá de Belém do Pará, também curtindo aqui o programa. Obrigado. Luiz Cláudio da Tijuca, obrigado. Quem mais aqui? Acho que a internet, ela traz essa coisa boa pra gente, exatamente, né? Tantas pessoas. Uma pessoa aqui da ilha, tão pertinho, que nós estamos na Ilha do Governador, uma pessoa de Portugal, tantas outras pessoas que nem se manifestaram aqui, mas que também estão nos ouvindo, que ainda vão nos ouvir. E eu acho que esse é um grande ganho. Eu acho que a internet é esse grande terreno, né? Onde existem, sim, como o Valdemir falou, coisas ruins, mas existe a possibilidade da gente divulgar tantas coisas boas. Então, continuem compartilhando, divulgando essas ideias para a gente poder agregar. Eu acho que o que eu aprendi muito nesse programa aqui é que existe uma grande rede invisível que nos une, sim, de compartilhamento, de solidariedade. E isso é muito bacana de vivenciar. Na semana passada tivemos mais de 100 compartilhamentos. Então, olha, isso que legal. Atinge a milhares de pessoas. Sim, sim. E, mais uma vez, agradecemos a todos esses nossos ouvintes. Repetindo aqui o meu compromisso, vou, durante o final de semana, a partir de hoje, durante o final de semana, entrar no Facebook e responder a todos, ou pelo menos comentar o comentário que vocês fizeram aqui com todos vocês. Agradecendo mais uma vez aqui a Maria Emília e a Júlia, ao Luiz Carlos, que já botou a musiquinha lá para eu calar a boca, daqui a pouco eu calo. Ao Caio, que está aqui na técnica aqui do Facebook, obrigado ao Caio. A Sheilinha lá nos telefones também, obrigado. E obrigado a você por ter estado conosco. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Muito obrigada. Lembrando que o nosso programa fica no Facebook. Quem quiser ver
depois... Continuar fica à vontade, compartilhando também. Continua compartilhando. Os nossos amigos lá de Recife também podem compartilhar à vontade. Quanto mais compartilharmos, melhor. Um grande abraço, se Deus quiser.